Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero estimular vocês a, a oração, a intercessão por pessoas, por reis, por reinos, por estados, por países e por nações. Sabemos que nesse exato instante a maioria dos jornais do mundo inteiro está falando sobre os atentados envolvendo a nação de Israel. Atentados terroristas que culminaram já em uma guerra que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. E é claro que esse tipo de coisa afeta todas as nações, o mundo todo é afetado economicamente, politicamente, é afetado também de forma moral, emocional e até espiritual. Isso tudo nos envolve. E nós, obviamente, cada um luta com as armas que tem, com os recursos que tem, contribui com a forma que pode contribuir. E nós, os cristãos, não existe melhor forma de contribuir do que nós intercedermos por essas nações, por esses reis, por esses reinos, para Deus ter misericórdia e aplacar a ira dos homens. Porque muito sangue é derramado, e muitas vezes sangue inocente, muita maldade, atrocidade é cometida, e o terror se espalha por todo o mundo. Realmente isso não traz benefício a nada nem a ninguém. E Paulo, aconselhando o jovem Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, ele vai dizer no primeiro capítulo, na primeira carta, no capítulo 2, verso 1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então Paulo recomenda que todos os homens sejam alvos das orações de Timóteo e da igreja de Éfeso. E com todos os homens ele está dizendo todas as categorias de homens. Então você pode orar pelo negro, pelo branco, pelo rico, pelo pobre, pelo velho, pelo jovem, por pessoas de todas as nações, tribos, línguas, raças e etnias. E ele também vai dizer que nós devemos orar por pessoas investidas de autoridade. Verso 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por esses poderes, devemos orar pelos presidentes, pelos reis, pelos ministros, pelos homens que exercem autoridade. Portanto, homens como Putin, como Netanyahu, homens como o presidente da República, homens como os sheiks árabes, devem ser alvos das nossas orações. E países como os deles, países do Oriente Médio, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, países muçulmanos, também devem ser alvos das nossas orações. Orar para quê? Nós devemos orar para que eles sejam levados ao arrependimento, para que eles sejam levados à fé, para que eles se convertam dos seus pecados, para que sejam salvos dos seus pecados e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Devemos orar para que as portas se abram nesses países, para o Evangelho entrar. Devemos orar também para que haja paz nesses países, para que Deus ilumine esses estadistas, esses governantes, e refreie o mal dos seus corações e mostrem para eles a insanidade, a loucura que é se envolver nessas guerras, muitas vezes que têm propósitos muito espúrios, propósitos muito inúteis, que trazem infinidade de males e dor para todo mundo. E Paulo também vai dizer isso. Devemos orar por eles para que vivamos uma vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Outras traduções, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Exatamente para que Deus barre os conflitos, cesse a guerra, cesse os males. Claro que muitas dessas coisas está previsto nas Escrituras, tem que acontecer, vai acontecer. Muito disso é fruto da maldade do próprio coração do homem e das escolhas que ele faz. Isso é a lei da semeadura. O homem colhe o que ele planta.
mas Deus pode interferir na história e no tempo através da oração da igreja. Quando o crente se posiciona e em oração roga a Deus para que Deus interfira, Deus age, estende o seu braço poderoso e usa a sua soberania, cumpre os seus decretos através da oração da igreja. Então, irmãos, eu gostaria de incentivar vocês nesse momento. Claro, nós devemos orar por todos os países, pela Ucrânia, pela Rússia, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pela Turquia, por esses países que houveram terremotos, tragédias naturais, pessoas que estão desabrigadas, feridas, machucadas, desorientadas. Devemos orar também por aquilo que aquele filme, Som da Liberdade, trouxe, o tráfego humano, principalmente o infantil, a exploração sexual de milhares e milhões de crianças envolvidas em vítimas de sequestro, de abuso sexual de adultos. E, em especial, orar pela nação de Israel, que tem sido vítima de uma invasão terrorista, bombardeio, tiroteio, sequestro, morte e muitos feridos. Portanto, o vídeo dessa manhã é chamando você para intercessão, interceder por pessoas, povos, reinos, reis, grupos, para que o Senhor tenha misericórdia e traga paz, harmonia e cesse a dor e a morte e a aflição. Vamos começar orando agora. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor Deus, estamos aqui porque somos a sua igreja, o seu povo, e o Senhor nos deu essa liberdade, essa autoridade de ir até ti, rogar em oração, pedindo ao Senhor que intervenha na história, no espaço e no tempo. Oramos então por todo esse mundo, Senhor, que se encontra em um caos, em uma perdição, dor, sofrimento, tragédia, maldade, mortes, fome, pestes, assola esse mundo todo. É uma quantidade imensurável de pessoas sofrendo, Senhor. E pedimos para o Senhor ter misericórdia, visitar esses povos, essas vilas, esses contextos cheios de penúria, dor e sofrimento, para o Senhor usar de misericórdia e trazer alívio para essas nações, para esses povos, para essas centenas de milhares de feridos que vivem a dor e o drama da tragédia natural, da guerra, da morte, da peste, do terremoto. Em especial, oramos por Israel, para o Senhor estender sua mão, para o Senhor aplacar, Senhor, a ira dos homens e o Senhor limitar e findar com o poder dessa guerra. Ó Deus, tenha misericórdia, perdoa os pecados desses homens e leva eles na sua loucura, na sua dor, reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E levanta também na igreja de Cristo um espírito intercessor, para que homens e mulheres, Senhor, aprendam a se colocar de joelhos e intercedam por esse mundo perdido. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém, queridos irmãos? Continue então durante toda a semana a orar por esses alvos, por essas nações, por esses povos. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia desse mundo.